Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, muito feliz em estar aqui hoje novamente para a nossa reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos refletir hoje sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que Jesus possa estar conosco neste momento de reflexão, nos abençoando, nos iluminando o entendimento, nos iluminando para que possamos utilizar desses ensinamentos, dessas reflexões no nosso dia a dia, para que possamos colocar em prática na nossa vida, na nossa mente, aquilo que precisamos modificar, sermos humildes para reconhecer as nossas falhas, para identificar, os nossos pontos mais fracos, e que essas lições de hoje possam fazer sentido para nós e possam repercutir na nossa vida, junto com os nossos amigos, junto com aqueles que compartilham conosco dessa existência. Agora, já falando sobre o nosso tema, não se pode servir a Deus e a Mamon, é algo muito atual, para nós, que nós podemos trazer para a nossa vida e que nos acompanha nas reflexões, pelo menos nas minhas reflexões diárias. É um tema bem pertinente. E hoje nós vamos falar da salvação dos ricos, preservar-se da avareza e, por último, Jesus em casa de Zaqueu. Cada um desses temas daria uma reflexão por si só, de tão ricos que eles podem ser. Mas nós vamos fazer aqui uma passagem mais rápida, de forma que vamos refletir mais sobre nosso último tema, Jesus em casa de Zaqueu. Para a gente se situar aqui, a primeira passagem dessa nossa reflexão é: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas 16:13. É uma passagem bem comentada, Nós ouvimos na nossa vida já. Provavelmente vocês já ouviram várias vezes. Provavelmente vocês já refletiram. Nós já refletimos sobre isso em algum momento. E para a gente iniciar, então, o que seria Mamon? Se não podemos servir a Deus simultaneamente e a Mamon, quem é Mamon? O que é Mamon? Mamon é um termo usado para descrever a riqueza material ou a cobiça, e vem do hebraico, que literalmente significa dinheiro. Então, não podemos servir ao dinheiro e a Deus. O que isso vem dizer para nós? O que isso vem dizer para nossa consciência? O que para você seria Mamon? O que para mim é Mamon? O que ele representa para mim? Algo que me impede de servir a Deus. Será que eu me dedico tanto ao dinheiro, tanto à cobiça, tanto à riqueza material, que eu esqueço de Deus, que o sentimento divino não me habita, porque o que me habita é a avareza? Ou eu tenho outras falhas também que impedem que o sentimento divino habite em mim, que impedem que o sentimento do Cristo me anime? Quais são os meus mamons, que não me deixam estar em contato, que não me deixam dedicar a Cristo? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer pra gente. Cada um precisa refletir e buscar na sua própria vida o que seria o seu impedimento, identificar quais são as nossas principais falhas que nos impedem de nos dedicar a Jesus, de nos orientar pelo caminho do Cristo,
E aí, na sequência, temos várias outras passagens do Evangelho, algumas parábolas, que Jesus nos deixa de reflexão nesse sentido das provas materiais, da prova da riqueza e da salvação dos ricos. E outra passagem muito comentada, presente em vários evangelhos, né, de Mateus, de Lucas e de Marcos, é esta, a seguinte: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bem comentada já essa passagem. Inclusive Kardec tem uma nota sobre talvez uma divergência, né, entre o termo camelo, porque não faz muito sentido, né, passarmos um camelo pelo buraco de uma agulha. E Kardec nos diz assim, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Então talvez, ele faz essa ressalva, talvez essa palavra camelo significaria cabo, né, porque um buraco de uma agulha seria mais relativo a um cabo, mas isso também é mais uma curiosidade, né, mais uma outra forma da gente enxergar essa passagem, que no final nos significa a mesma coisa, né, que a riqueza é uma prova muito complicada, né, é mais fácil que um cabo ou um camelo passe por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E nós já sabemos também que o reino dos céus não é um lugar, né? Mas isso ficaria para outra reflexão. Mas temos a ideia já do reino dos céus. Na sequência, vai falar sobre preservar-se da avareza, que nós devemos nos desprender dos nossos bens materiais, das nossas possibilidades de riqueza em favor dos mais necessitados. E tudo isso vem crescendo no nosso sentimento, né? Tudo isso vem crescendo aos nossos olhos, e de hoje e provavelmente de várias vidas, no sentido de nos alertar para essa prova da riqueza, no sentido, às vezes, de julgarmos os que são ricos e de apontarmos o dedo, muitas vezes, para a avareza que nós enxergamos no próximo. E esse sentimento também habitava a mente dos discípulos daquela época. E aí nós chegamos na nossa parte principal, que é Jesus em casa de Zaqueu. E aqui a gente vai fazer uns apontamentos para a nossa reflexão ficar mais profunda. No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 23, que é o título Bom Servo, Humberto de Campos vem contar pra gente sobre essa passagem aqui, que está só no Evangelho de Lucas, que é o encontro de Jesus e dos discípulos com Zaqueu. E lá no começo desse capítulo 23, Humberto de Campos nos traz esse sentimento que eu falava, de, às vezes, até revolta, né? E que habitava também os discípulos, afinal de contas, humanos, né? E nós muito parecidos nesse sentido. Apesar de eles já terem despertado outras virtudes que nós não temos, mas eles também tinham as falhas. Então, por algumas vezes, eles entravam em algumas discussões, segundo Humberto de Campos nos conta, sobre os ricos e como eles não seriam aceitos, né, na visão dos discípulos, no reino dos céus, como eles não seriam salvos por serem ricos, por ostentarem a riqueza, por terem muitos bens materiais, por não servirem aos miseráveis.
e algumas vezes discutindo e Jesus observando aquele movimento mental, aquelas discussões, esperando o momento certo de fazer o ensinamento, né? Ou esperando o momento certo de mostrar a verdade aos discípulos. E para a gente ter uma noção melhor também de quem era Zaqueu, aqui a gente encontra a palavra publicano, né? Ele inicia assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade de Jericó, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos de Roma. Zaqueu era judeu e servia ao Império Romano. E isso não era bem visto de forma alguma pelos judeus, né? Os judeus se revoltavam contra a cobrança dos impostos, contra a exploração romana sobre os judeus, né? E Zaqueu, os judeus viam isso em Zaqueu, que era um deles, um dos judeus, mas servia ao império, mas era um cobrador de impostos do Império Romano. Então eles não viam Zaqueu com bons olhos. Os discípulos tinham maus conceitos sobre Zaqueu, e além dele ser um cobrador de impostos, Zaqueu era rico, era um homem de posses, então aquilo piorava ainda mais a visão que os discípulos tinham de Zaqueu. E qual seria a nossa visão de Zaqueu? Qual seria a nossa posição naquele momento? Vamos nos colocar. O que você imagina de Zaqueu? Alguém que cobra impostos dos judeus, apesar de ser judeu, e serve ao Império Romano, né? Alguém rico que tem posses, que ao contrário da maioria do povo judeu, né, a maioria era pobre, era miserável, era explorada, enquanto que Zaqueu vivia bem. Mas vamos aqui à história, né? Seguindo então, Zaqueu é exposto aqui no Evangelho de Lucas como um homem pequenino. Apesar dele ter várias posses, a estatura dele era baixa, então ele precisou subir em um monte, subir um local alto para acessar Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando por Jericó e ele queria muito conhecer Jesus. Então ele fez várias formas para poder ser visto pelo mestre e subiu. E então Jesus, que era o caminho de Jesus, né? Ele preparou para poder encontrar Jesus. Ele ficou em um local alto que Jesus pudesse vê-lo. E ao chegar nesse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: isso Jesus, a multidão que o seguia, os discípulos que estavam sempre com Jesus. E Jesus, olhando para Zaqueu, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Aí, naquele momento, os discípulos assustaram, né? Zaqueu, aquele homem, Jesus falando que vai se hospedar na casa dele. Então os discípulos já se assustaram, já falaram: o que vão pensar de nós, né? Qual será a nossa repercussão? Vai ser um escândalo. Que nós vamos nos hospedar em casa de Zaqueu, um publicano? Então Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. E recebeu Jesus em sua casa. Na continuação ele fala: vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. A multidão e os discípulos, o pensamento que eles tinham, o pré-julgamento que eles tinham feito de Zaqueu, por ser um publicano e por ser um homem de posses. Aí então Humberto de Campos vai descortinar essa história, vai apresentar a casa de Zaqueu, e fica aqui o convite para vocês lerem o capítulo 23. E
Nesta ocasião, né, em que Jesus é recebido na casa de Zaqueu, eles travam conversa, Jesus recebe, né, a conversa de Zaqueu, recebe aquele sentimento que Zaqueu tinha de gratidão por Jesus estar lá, e Zaqueu fica muito contente, chama seus filhos para conhecer o mestre, chama todos aqueles que trabalham com ele, e continuando no Evangelho, há somente essa passagem, na continuação, né, dessa história, que Zaqueu disse a Jesus: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Então, Zaqueu ficou tão feliz, esclarece Humberto de Campos, que ele falou isso, né? Que ele dividiu a metade dos bens que tem e que se alguém tinha alguma dívida, se ele tinha causado algum mal a alguém, ele pagaria 4 vezes mais. E nesse contexto, os discípulos demoraram a entender por que Jesus estava na casa de Zaqueu, que era um homem rico, sendo que o evangelho era para os pobres, era para os miseráveis, eles entendiam isso, né? E diante de todas aquelas passagens anteriores que a gente leu, que a gente refletiu. E aí Jesus começa a iluminar esse pensamento dos discípulos e demonstrar que Zaqueu, ele não era somente aquela visão que os discípulos tinham dele. Zaqueu empregava várias pessoas, ele dava oportunidade para várias famílias, ele servia aos seus próprios servos, que se precisassem de qualquer coisa, ele era o primeiro a servir. Então Jesus mostrou para os discípulos que Zaqueu fez muito bom uso daquela riqueza que ele tinha, porque ele dava oportunidade para diversas famílias que eram miseráveis de crescerem, de se sustentarem, e não apenas dava migalhas aos pobres, né? Ele dava uma condição digna de vida aos judeus que ali estavam, que o procuravam, precisando de oportunidades. Então, aquele era Zaqueu. Apesar de Zaqueu ser um rico, um publicano, ele usava bem desses talentos que havia recebido. E isso não foi visto pelos discípulos naquele momento anterior, que julgaram Zaqueu. E aí, Jesus disse ao final: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então Jesus fala para Zaqueu muito bem: servo bom e fiel, você fez bem, você está sabendo usar desse seu talento. E aí os discípulos então entendem qual era a real vida de Zaqueu, qual era a intenção de Jesus ao adentrar na casa de Zaqueu. E o que eles deveriam estar preocupados, né? Não com a repercussão, não com escândalos ou com que os outros, a sociedade, pudesse achar da atitude deles, e sim com a própria consciência. Afinal, Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. A todos nós. Ele vem dar luz a todos nós. Jesus não dá as costas a ninguém. Quem somos nós, então, para negar algo a alguém que nós julgamos ser diferente, que nós julgamos estar contrário à lei? Quem somos nós? Nós sabemos das nossas falhas, mas nós não podemos apontá-las nos outros. Não temos o conhecimento de causa, não temos conhecimento sobre a vida das pessoas. Então fica aqui essa bela reflexão que Humberto de Campos pôde dar muito mais luz, né? Facilitar o nosso entendimento, vez que no Evangelho são poucas
palavras, são poucas frases, e muitas vezes nós, por falta de experiência, por falta de compreensão, não conseguimos adentrar tão profundamente nesses ensinamentos, mas que temos Emmanuel, que também sempre nos traz luz sobre o real significado das palavras do Evangelho, e temos esse livro maravilhoso, né, do Humberto de Campos, Boa Nova, que nos traz várias passagens com os discípulos em confraternização, em compartilhando momentos com Jesus, que podem trazer luz ao nosso dia a dia, que podem trazer luz às nossas concepções do Evangelho, para que nós possamos nos despir desses preconceitos que nós temos, para que possamos enxergar realmente quem são as pessoas, enxergar as nossas posses, as nossas possibilidades de ajuda. E o Evangelho e o estudo do Evangelho, ele só é real e efetivo com a caridade, né? Nós não podemos nos apegar à letra fria e levar a ferro e fogo o que está escrito, porque não agiremos assim com o coração, com o amor e com a caridade. Somente iluminados pelo amor e pela caridade podemos adentrar no real sentido do Evangelho. Então, agradeço ao tempo de vocês, agradeço a todos aqueles que continuam em pensamento com o nosso centro espírita, que possamos em breve, ou não em breve, assim como Deus planejou para nós, retornar às atividades, né, presenciais, mas que até lá estejamos todos unidos em pensamento, estejamos buscando os melhores momentos, buscando o entendimento no Evangelho e podendo levar a luz para os nossos lares e aos nossos queridos. Que Jesus habite nossas casas, que ilumine a todos os nossos familiares, conforte aqueles que necessitam de conforto, de esperança, que bons tempos sempre virão. E a noite só pode significar que daqui a pouco está chegando um novo dia, né? Que assim seja, que Jesus esteja conosco.